tenho 32 anos, estou vestindo uma blusa com botão colorida e aos meus fundos há uma prateleira, né, de livros, uma estante com livros diversos do Serviço Social Brasileiro de Literaturas. Eu sou Cláudio Roste, estou atualmente, né, como conselheiro presidente do CRES Minas Gerais. É com muita alegria, né, que nós iniciamos hoje mais um curso de educação permanente, cumprindo aí, né, a política nacional de educação permanente do conjunto Cefes-Cres. Então, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui na sala conosco. Esse curso, né, intitulado A Ética no Cotidiano do Trabalho de Assistentes Sociais, ele foi elaborado, né, e pensado aí por três grandes comissões, né, do CRES Minas Gerais, que é a Comissão de Trabalho e Formação Profissional, a Comissão Permanente de Ética, né, a CPE, e a Comissão de Orientação e Fiscalização, né, que nós também conhecemos como COF. E nós desenvolvemos, né, desde maio, a gestão Lutar Quando é Fácil Ceder, Unidade de Resistência na Defesa do Projeto Ético Político, que conduz o CRES aí de 2023 a 2026, dando aí, né, seguimento às experiências dos cursos de educação permanente. Então, esse grande curso, né, visa atender uma demanda histórica pela categoria de assistentes sociais em Minas Gerais, por educação permanente, né, e ao compreendermos o serviço social como uma profissão inserida, né, na divisão social e técnica do trabalho, portanto, participe aí, né, do processo de produção, reprodução das relações sociais. Nós entendemos que nossos objetos de trabalho são as expressões da questão social que vem passando por profundas transformações, das quais resultam em novas e velhas demandas que tensionam o nosso cotidiano de trabalho, redefinem, né, tensionam as atribuições e competências. Nessa direção, né, a gente compreende que o desafio de nós, como assistentes sociais, é decifrar os novos tempos, vislumbrar novas alternativas de trabalhos, com vistas a reforçar e ampliar nossas competências críticas na direção de um exercício profissional que possa ser realizado, mediado pelo projeto ético-político. Conforme, né, destacou aí a nossa convidada de honra hoje para abrir esse curso de educação permanente, a professora Lúcia Barroco, né, e a professora Cristina Brits, que também estará aqui com a gente, numa publicação fresquinha aí, né, a nova da Biblioteca Básica. Elas vão dizer que a competência ético-política requer investimentos sistemáticos para que as nossas respostas profissionais possam traduzir uma unidade entre teoria e prática, entre os valores e os princípios defendidos pelo Serviço Social Brasileiro. Ou seja, é preciso avançar com respostas profissionais que expressem a perspectiva teórica e a direção social que o nosso projeto profissional defende. Nós entendemos, né, que pós-pandemia, a conjuntura e os dilemas do trabalho foram agravados, e o tema, então, escolhido para essa primeira edição, né, do curso de Educação Permanente da Nova Gestão, do CRES Minas Gerais, é o debate da ética no cotidiano do trabalho de assistentes sociais, que tem como objetivo aí central contribuir, conforme prevê nossa política de educação permanente, com o aprimoramento intelectual, técnico e ético de assistentes sociais, com o objetivo de qualificar nosso exercício profissional mediado pelo projeto ético-político e potencializar aí a melhoria dos serviços prestados. Acho que todo mundo já viu um pouquinho, né, dos módulos que nós indicamos ali, dos diversos módulos e debates que teremos ao longo desse semestre. É importante sinalizar que todo esse projeto, esse curso de educação permanente, ele não foi construído de maneira aleatória, ele parte de uma perspectiva, né, para a explicação da ética, que é ancorada e baseada nos pressupostos ontológicos da teoria social de Marx e da ontologia do ser social. Trata-se de uma das interpretações possíveis, dentre diversas, da qual a gente acredita e defende, já que se vincula aos fundamentos do serviço social brasileiro. Então, né, essa trajetória e esse pressuposto da qual nós escolhemos as ementas, os materiais indicados para leitura, as pessoas que nós escolhemos para convidar como facilitadoras ao longo desse curso, agora eu se consegui. vinculam, né, Tem a que essa optar durante o uso do aplicativo. Eu coloquei. a esse pressuposto que tem também uma razão na trajetória da profissão do serviço social no Brasil, que se vincula, né, à aproximação com o marxismo,
que aparece nos pressupostos do Código de Ética de 86 e principalmente no nosso atual Código de Ética de 1993. Então, esse curso também nós iniciamos num momento muito especial para nós, né, que é dos 60 anos do CRES Minas Gerais. Então, nós estamos no ano aí festivo, né, para aqui em Minas, e esse curso de educação permanente também vem em um ótimo momento, a qual comemoramos os 30 anos do nosso Código de Ética e os 30 anos da lei que regulamenta a profissão. Então, esse segundo semestre é um semestre festivo aqui no CRES Minas, não sem resistência, não sem luta, não sem educação permanente, que é esse espaço que a gente acredita que nos qualifica para alimentar esse cotidiano tão difícil, tão árduo como nós enfrentamos aí na busca, né, na tentativa de construir cada vez mais respostas na perspectiva, na direção do projeto ético-político. Então, dou novamente aqui, né, as boas-vindas em nome de toda a gestão, das trabalhadoras. Quero cumprimentar novamente as duas intérpretes de Libras, Juliana e Simone, que estarão aqui com a gente hoje acompanhando, né, esse módulo. Então, agradecer também, né, a presença junto com a gente. Quero aproveitar para informar que no canal do YouTube do CRES Minas Gerais estão disponíveis outros cursos de educação permanente, debates já promovidos, que visa também contribuir com a oferta de atividade de educação permanente. Então, convidamos todo mundo a seguir, né, as páginas aí, os meios de comunicação do CRES, o site, o Facebook e o Instagram. A aula de hoje ela está sendo gravada e após o final do curso, né, dos 8 módulos, a equipe de comunicação do CRES Minas vai editar todos os vídeos e todo o conteúdo ficará disponibilizado no YouTube do CRES Minas Gerais. Bom, o tema, então, gente, do nosso primeiro módulo de hoje, para abrir, né, nosso curso de educação permanente, da qual passaremos aqui, né, juntas e juntos ao longo de um semestre, é a atualidade da ética diante da conjuntura, fundamentos éticos e o trabalho de assistentes sociais. A facilitadora, né, nossa querida e companheira, assistente social, professora, já, né, uma grande referência para nós no debate da ética, Maria Lúcia Silva Barroco, que é assistente social, professora de ética e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação da PUC São Paulo. É autora de vários livros sobre fundamentos de ética e do serviço social, desse recente livro, lançado aí, né, o novo da Biblioteca Básica, que chega agora no seu volume 9, com excelentes contribuições, e vai aí tentar contribuir com a gente com uma ementa, dialogando os fundamentos ontológicos da ética, o diálogo entre ética e biologia, a natureza da ética profissional e suas dimensões, consciência ética e responsabilidade profissional e o avanço do neoconservadorismo e os impactos no trabalho de assistentes sociais. Então, nós vamos aqui fazer o combinado, né, de mantermos os áudios desligados e durante a exposição da professora, ela vai fazer aí, né, vou controlar aqui o tempo, que é essa tarefa chata, mas em seguida a gente abre aí para o diálogo com as perguntas, com o diálogo diretamente com a professora a partir das nossas contribuições, reflexões e diálogos. Então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu quero parabenizar o CRES Minas Gerais por essa iniciativa de comemoração dos 30 anos do Código de Ética e agradecer o convite por estar aqui presente. Eu pretendo apresentar os fundamentos de uma determinada concepção ética e política, para então situar os desafios colocados à formação e à intervenção do assistente social. Por que uma determinada concepção? Porque existem diferentes concepções éticas e a que eu reproduzo é a que vem sendo construída no interior do projeto ético-político e do Código de Ética Profissional. Na vida cotidiana, uma dada situação nos provoca indignação e expressamos nossa posição em face da situação, chamando por justiça ou optando por omitir o nosso posicionamento.
Quais são as implicações da minha ação para os outros que estão envolvidos nessa situação? O que isso significa em termos éticos? Em outra situação, que envolve um conflito de interesses, somos chamados a intervir e não temos escolha a não ser assumir uma posição. Julgamos sempre que a nossa escolha é a melhor, mas o que nos garante que assim seja? Em todas essas situações, nós estamos em face de vivências éticas, marcada por conflitos, ou seja, vivências que têm por natureza, por um lado, demandar uma ação motivada por escolhas de valor, e, por outro, objetivar ou não valores. Lúcia, seu áudio desligou. O áudio dela desligou. Sim, professora, agora sim. Que diz respeito ao que é valorado como bom, mal, justo, injusto, servindo de orientação aos costumes, aos comportamentos, aos juízos de valor, aos ideais e projetos dos indivíduos de determinado contexto. Mesmo que digam respeito a escolhas e decisões individuais, tais situações sempre envolvem outros indivíduos. Portanto, toda ação ética, ela implica no outro, e o sujeito ético deve se responsabilizar por suas escolhas, tendo em vista que o seu resultado sempre implicará em algo para os outros também. A natureza valorativa e prática da ética é que lhe permite constituir-se como parte da praxis, sendo, portanto, um componente do agir humano. Só o homem é capaz de agir eticamente, pois, além de criar valores, ele também cria alternativas. Por isso, ele é um ser livre. Isto é, o homem é um ser prático, social, capaz de criar valores e alternativas. Um ser capaz de saber o que faz, de decidir e escolher racional e conscientemente com base nas alternativas de valor por ele criadas e responsabilizar-se por suas escolhas. Portanto, a liberdade que está na gênese da ética não é somente um valor, e não é um valor abstrato. Ela é uma capacidade humana, concreta e historicamente determinada. Para que a liberdade exista, é preciso que os homens tenham, objetivamente, condições sociais que lhes permitam intervir conscientemente na realidade, transformando seus projetos ideais em alternativas concretas de liberdade, ou seja, em novas escolhas e novos projetos. São os homens que criam as alternativas e os valores, mas tendo em vista a existência de interesses e necessidades sociais dominantes, os valores ético-morais de uma dada sociedade tendem a reproduzir de forma preponderante tais expressões dominantes, o que não exclui a existência de outras referências valorativas, inclusive as de oposição, o que nos aponta a impossibilidade de uma ação ética neutra. Por sua natureza valorativa, a ética supõe posicionamentos de valor, mesmo que eles sejam de omissão em face das situações. Sendo histórica, essa capacidade relativa às condições objetivas que os sujeitos exercem a sua vida prática e social. Os valores e a autonomia dos sujeitos variam de acordo com a existência de alternativas de escolha objetivas do seu conhecimento crítico, do que se conclui que nem sempre as escolhas são livres, nem sempre existem alternativas para que as escolhas se coloquem como possibilidade. A ética profissional é uma expressão dessas capacidades na vida profissional.
Professora, não estamos te ouvindo. Seu áudio fechou. Ativo. As ações orientadas pelo que o profissional considera bom ou mal, aos juízos de valor, à responsabilidade, ao compromisso social, à autonomia e à consciência em face das escolhas e das situações de conflito. Toda ação ética se dá numa situação de conflito ou de dilema, não é? Ela é reveladora de uma dada consciência moral ou moralidade, que, conforme dissemos, se objetiva através das exigências do ato moral, escolha entre alternativas, julgamento com base em vários valores, tomada de decisões e posicionamentos que significam defesa, negação, valorização ou desvalorização de direitos, necessidades e atividades que interfiram e tragam consequências sociais, éticas e políticas para a vida de outros indivíduos. A moralidade é constituída socialmente, faz parte de uma educação moral anterior à formação profissional, que inclusive a influencia, pois pertence ao processo de socialização primária, e tende a reproduzir tendências morais dominantes, que se repõem cotidianamente através das relações sociais. Então, quando nós vamos nos formar numa dada faculdade, num curso, nós já trazemos valores, já trazemos uma formação social que é anterior, não é? Que foi dada na nossa formação moral, junto à família, junto à própria sociedade, à cultura, aos valores que são dominantes. O processo de socialização, portanto, através da participação cultural, política, religiosa, podem reforçar ou podem contrapor valores anteriormente internalizados, o mesmo ocorrendo com a inserção profissional. Assim, a adesão a um determinado projeto profissional e as suas dimensões éticas e políticas supõe decisões de valor inscritas na totalidade dos papéis e atividades que legitimam a relação entre o indivíduo e a sociedade. Nem sempre os papéis sociais e as atividades desempenhadas pelos indivíduos estão em concordância, formando um todo coerente. Quando não estão, institui conflitos morais, que ocorrem quando os valores podem ser reavaliados, negados ou realmente reafirmados. O que dá materialidade e organicidade à consciência ética dos profissionais é o pertencimento a um projeto profissional que possa responder aos seus ideais e projeções profissionais e societárias, enquanto profissionais, cidadãos e categoria organizada, nessas três dimensões. Os profissionais participam eticamente de um projeto profissional quando assumem individual e coletivamente a sua construção, quando participam da sua construção. E aí eles sentem-se corresponsáveis pela sua existência como parte integrante do mesmo. Essa é a esfera mais individual do projeto profissional, a esfera prática. Outra esfera é a esfera filosófica, que diz respeito às orientações teóricas e filosóficas e teórico-metodológicas que servem de base às concepções éticas profissionais com seus valores, visões de homem e de sociedade. Historicamente, a ética profissional busca na filosofia ou em teorias sociais o suporte teórico para fundamentar a sua reflexão e a sua teorização ética, necessárias à compreensão e à sistematização da ética profissional. Para se realizar como atividade teórica universalizante, é preciso que a ética apreenda criticamente os fundamentos dos conflitos morais e desvele o sentido
e as determinações de suas formas alienadas, respondendo aos conflitos sociais, resgatando os valores genéricos e ampliando a capacidade de escolha consciente dos indivíduos, sobretudo que possibilite a indagação radical sobre as possibilidades de realização da liberdade, o seu principal fundamento. A terceira esfera, então, é a esfera normativa, que diz respeito ao Código de Ética. Vocês veem, então, que o código não restringe a profissão. A profissão não se restringe ao Código de Ética. Ela tem outras dimensões, né? Então, o Código de Ética diz respeito à dimensão normativa da profissão. Trata-se de um código moral que prescreve normas, direitos, deveres e sanções determinadas pela profissão, orientando o comportamento individual dos profissionais, dirigido à regulamentação de suas relações éticas com as instituições de trabalho, com outros profissionais, com os usuários e as entidades da categoria. As tendências da sociedade capitalista operam no sentido de suprimir ou negligenciar as abordagens críticas, humanistas e universalistas, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo há pelo menos 4 anos. Onde a desvalorização do conhecimento filosófico e o apelo ao senso comum e ao conhecimento instrumental, ao utilitarismo ético, ao relativismo cultural e político. Assim, a reflexão filosófica, base da fundamentação da ética profissional, incorpora referenciais que nem sempre permitem um conhecimento crítico, o que coloca contradições entre a dinâmica social e a sua apreensão profissional. A construção de normas de um código e a organização de sua implementação pode ser mais ou menos democrática. Nesse sentido, os códigos podem ser instrumentos de avaliação ético-política da profissão, pois, dependendo da forma como eles são elaborados e implementados, ela pode revelar uma legitimação consciente e livre por parte dos profissionais ou uma imposição externa à consciência dos profissionais. Nenhuma profissão pode garantir a legitimação de sua ética somente a partir de um código, o que seria afirmar uma concepção legalista e formal da ética profissional. A aceitação subjetiva é uma questão de consciência, é uma questão da consciência ético-política da categoria. E sua ampliação crítica da consciência supõe uma intervenção política e ideológica no sentido de mobilização, de incentivo à participação, à capacitação, de ampliação do debate e de acesso da categoria à informação. Agora eu vou falar um pouco da praxis ético-política. Vê-se, então, que a ética profissional, em suas várias formas de expressão, exige a participação ativa dos sujeitos coletivos, que, em seus graus variados, em suas diversas medidas e possibilidades de engajamento, são protagonistas de escolhas e posicionamentos de valor. Mas o grau de exigência dessas escolhas e as mediações que elas encerram variam qualitativamente, de acordo com determinações historicamente condicionadas. Como produto histórico da sociedade burguesa, no contexto da coexistência entre o maior desenvolvimento das forças produtivas e o ser social e a sua negação, a materialização da ética ocorre numa dinâmica relação entre limites e possibilidades que não dependem apenas da intenção dos profissionais. A ética profissional é marcada pela alienação, especialmente em suas formas cotidianas, mas isso não é absoluto. A ética pode, favorecida por condições sociais e diante de motivações coletivas,
ser direcionada a uma intervenção consciente, realizadora de direitos, realizadora de necessidades e valores que respondam aos interesses dos sujeitos do nosso compromisso profissional. Os usuários, tratados como trabalhadores e situados na sua condição social de classe na sociedade capitalista. Por isso, a sua intervenção, a nossa intervenção, também é política, pois busca a objetivação dos valores e intenções éticas que ocorrem no âmbito da luta político-ideológica entre projetos de classe e interesses socioeconômicos. A categoria profissional, organizada politicamente em sua articulação com os movimentos e as lutas sociais dos trabalhadores, pode contribuir para a valorização de um projeto profissional através de sua orientação ética, enriquecida de manifestações e conquistas advindas do contato com os sujeitos e forças sociais emancipatórias da sociedade. A partir dessas considerações de fundo, eu passo, então, a situar algumas questões para reflexão. 1. As profissões são expressões particulares do movimento de reprodução da vida social, aonde se desenvolvem os projetos sociais com suas tendências ético e políticas. Nesse sentido, quais são as tendências ético-políticas postas hoje no horizonte dos projetos sociais em curso? O ethos inerente à produção das relações sociais capitalistas é um modo de ser predominantemente mercantil, donde o significado mercantil de seus valores e a tendência à reprodução de costumes legitimadores do individualismo, da posse de bens materiais, da competição e da coisificação das relações humanas. Quando assistimos a uma propaganda na mídia, nos mostrando uma relação amorosa, onde o amor é sinônimo de um objeto, de uma joia, ou de um objeto de consumo como um automóvel, passando a ser incorporado ao seu possuidor, que adquire poder e virtudes em função do seu objeto, estamos assistindo às formas peculiares de reprodução ideológica do ethos burguês. Na posse incessante de bens de consumo, na mercantilização das relações sociais e humanas, na valorização do interesse privado e no egoísmo moral, construindo uma sociabilidade orientada pela ideia de que a posse e a competição impõem a cada um obter mais vantagem sobre os outros. Na conjuntura atual, observa-se o acirramento dessa tendência, pois a luta pela sobrevivência e os processos de desumanização vividos sob o impacto de diferentes formas de violência e desrespeito aos direitos humanos têm produzido a dispersão, a fragmentação de grupos e classes sociais, contribuindo para a destruição dos seus vínculos de sociabilidade e de sua identidade referenciais de ação, transformando a fragmentação e a dispersão em fatos naturais e valores positivos. Moralmente assistimos à reprodução de uma sociedade narcísica, como analisa Jurandir Freire Costa, uma sociedade onde o medo social adquire contornos dramáticos, devido à ruptura dos vínculos sociais determinados pela violência, pela descrença social dos indivíduos nas instituições, nas leis, na política, nos valores que deveriam servir de referência e guias de ação. Nós assistimos ao individualismo possessivo, que cultua a própria imagem como única realidade acessível, que, exatamente por ser narcísica, exige aquilo que a mídia e o consumo lhe prometem sem cessar, isto é, a satisfação imediata dos desejos e a promessa limitada da juventude, da saúde, da beleza, do sucesso e da felicidade, que virão por meio de fetiches, promessas que, no entanto,
não podem se cumprir, gerando frustração e niilismo. O contexto mundial da crise estrutural do capital revela o avanço do conservadorismo neoliberal, ou seja, do neoconservadorismo, posto em movimento pela organização de partidos e movimentos de extrema-direita e de direita, onde propostas reacionárias encontram ressonância num tempo onde o emprego é escasso e a competição toma o lugar da solidariedade, onde a barbárie dissemina o ódio e a desumanização, onde a brutalidade é virtude política e o irracionalismo apela aos piores instintos e reservas de animalidade que brotam no indivíduo capitalista, como diz o filósofo Lukács. Na atualidade, é preciso adjetivar o neoconservadorismo, pois, além de fundamentar a direita neoliberal, ele orienta o neofascismo de extrema-direita. É importante considerar que o avanço da direita e da extrema-direita tem relação com o refluxo dos movimentos revolucionários e a fragilização da organização política da classe trabalhadora, determinada pelos impactos negativos do neoliberalismo na objetivação do trabalho e na vida dos trabalhadores, pela crise do socialismo, com o fim das experiências socialistas do leste europeu. A extrema-direita mundial está unida em torno de algumas premissas: o nacionalismo e o patriotismo, o resgate das tradições, o anticomunismo, o antissemitismo, o racismo, a xenofobia contra imigrantes e minorias. A vida cotidiana passa a ser marcada por uma sociabilidade cindida entre nós e eles, com a exaltação da família patriarcal, de seus valores, com a autoridade do pai, a defesa da lei e da ordem. O anti-intelectualismo, a desarticulação do bem público, a exclusão de grupos sociais minoritários e sua desumanização. E o irracionalismo. A difusão e a legitimação do neoconservadorismo de feições fascistas supõe a existência de condições sociais favoráveis, dadas em momento de crise social, quando se acirram as tensões e a luta de classes e o poder dominante utiliza de mecanismos coercitivos para impor a ordem social. Nesse momento, a sociedade passa, o papel da ideologia a serviço da ordem passa a ter uma importância fundamental. Esse cenário aponta duas tendências: a negação da política e a afirmação de uma moral através de apelos moralizantes. A despolitização da sociedade é um fato observado empiricamente a partir das primeiras décadas do século XXI, por um lado, frente à desesperança em face das experiências com a social-democracia, a crise dos partidos de esquerda tradicionais, o ressurgimento e fortalecimento de grupos e projetos neoconservadores e de extrema-direita, e, por outro lado, as consequências das políticas neoliberais em face da crise estrutural do capitalismo. A negação da política como espaço de participação e transformação coletiva se expressa como uma demanda do conservadorismo neoliberal, que também tende a naturalizar e valorizar a fragmentação e a dispersão socioeconômica, estimulando o individualismo competitivo e o sucesso a qualquer preço. Nesse contexto de negação da política e do coletivo, da organização e da participação, ocorre uma tendência historicamente observada em momentos de crise social, que é a moralização da questão social. A questão social passa a ser uma questão moral. Nós, assistentes sociais, já vimos esse filme. O serviço social surge como uma ação reformadora dos costumes, como restauração de valores, e não como análise crítica das condições presentes
de uma ação ética e objetivação de valores emancipatórios. Em outras palavras, o retorno à moral como moralismo é uma restauração conservadora dos valores morais pensados no plano das condutas individuais e não no nível das condições materiais da sociedade e da política. Ora, transformar nossa ação em moralização dos costumes é retirar da ética o seu conteúdo crítico, reproduzindo cegamente a norma institucional e não os valores profissionais, confundindo as normas administrativas de uma organização, isto é, com um conjunto de regras que definem funções, competências, hierarquia e responsabilidades para cumprir as exigências de funcionalidade e operacionalidade de uma organização, e não com os princípios e valores que orientam o exercício profissional. Quando a ética é dirigida a projetos emancipatórios, ela encontra a sua natureza de ação prática social e livre, ou seja, de praxis voltada à liberdade. Uma das crenças liberais mais poderosas é de que a barbárie, assim como a desigualdade, são constitutivas da natureza humana. A visão que Marx nos legou fornece os fundamentos para a desmontagem desse pensamento. Por isso, remar contra a maré, com esse referencial crítico e histórico, nos permite recusar essa naturalização e essa incapacidade dos homens de atuarem como autores de sua história. Em tempos de neoliberalismo, no contexto da desumanização crescente das relações sociais, remar contra a maré, em termos éticos, significa não compactuar com a reprodução de valores que neguem os direitos humanos e sociais. Não se omitir diante das injustiças e das opressões e discriminações. Tais atitudes éticas, se não são trazidas para o âmbito da ação política, permanecem apenas como objeto de uma indagação que não transforma objetivamente a realidade. Lembremos disso no nosso exercício cotidiano. Muito obrigada.